Salve de palmas. Boa noite a todos. Prazer imenso fazer parte desse evento, um evento importante, porque acredito que o ecossistema de dados que a gente está formando em Maceió é um ecossistema muito importante para o futuro, não só do Estado, como o futuro do país. E eu vim falar sobre cidades inteligentes ou cidades realmente inteligentes. Eu vou discutir com vocês alguns conceitos sobre o que eu acho o que é uma cidade inteligente, o que deveria ser, ou pelo menos alguns aspectos que elas deveriam ter. E como as chamadas tecnologias sapientes podem contribuir para isso. E eu vou fazer um trajeto, vou discutir um pouquinho sobre tecnologia em si, o que realmente é tecnologia, quando a gente diz que está produzindo tecnologia, o que é que de fato nós estamos fazendo. E vou passear por alguns conceitos para construir o raciocínio, para vocês no final entenderem aquilo que eu proponho, ok? Eu dirijo o Instituto Hélio Teixeira. O Instituto Hélio Teixeira é uma instituição sem fins lucrativos, sem vinculação política, religiosa, etc., que eu costumo dizer que é uma fábrica de oportunidades. Nós, no Instituto, queremos levar conhecimento de alto valor a todos os segmentos da sociedade, principalmente aqueles que mais precisam. Nós criamos uma metodologia. Essa metodologia, a gente terminou, durante uns 6 meses, a gente formatou ela e validamos. E a gente tem como objetivo formar um cientista de dados, ele começando do zero, até ele desenvolver os próprios projetos dele em 1 ano e 2 meses. E nós nos propomos a fazer isso, levar a ciência de dados com especialização em inteligência artificial a todos os segmentos da sociedade, sobretudo os que mais precisam. E esse desafio nós colocamos para nós. Deixa eu explicar para vocês como é que o Instituto funciona. Eu sou a ponta do iceberg. A gente tem um grupo de pessoas que nos ajudam, a boa parte moram fora, e que se dispuseram a construir esse esforço conosco. E que é a gente formar conteúdo, formatar e oferecer para as pessoas que precisam. Então esse grupo vai nos ajudar, cada um na sua área de expertise, e nós vamos, no final eu vou falar de um programa que nós vamos lançar no meio desse ano. Primeiro vídeo. Olha bem, esse vídeo foi gravado há uns 2 anos atrás. E é uma provocação de uma pessoa, interrompe um pouquinho, muito conhecida, né? Todo mundo conhece, o senador Cristóvão. E ele faz uma provocação que eu queria... Porque assim, os eventos sobre tecnologia, normalmente são eventos, isso é uma crítica que eu faço, são eventos muito superficiais. Fala-se de tecnologia muito preso a isso, a parte externa da tecnologia, a parte visível, a parte tangível. Ou seja, apenas falando do brinquedo. E principalmente o tema que eu vou falar, que é IA, as pessoas falam, hoje existe muito sensacionalismo em torno disso. Ah, IA vai fazer aquilo, IA vai fazer aquilo, vai substituir tal profissão. E normalmente quando há algum avanço nessa área, as pessoas falam como... Tem aqueles memes de Facebook, olha que retado. Ou seja, sem muita reflexão, com muito pouca reflexão. E para falar de tecnologia, eu não me arrisco a falar, e não quero ser superficial, e evito ser. E para vir falar com pessoas de tecnologia e falar de maneira superficial, eu podia juntar aqui meia dúzia de vídeos, aqueles videozinhos me mostra um robozinho pulando, fazendo uma caretinha. E eu, na verdade, quero discutir de maneira mais profunda. Quero realmente tecer uma coisa que eu chamo de camadas conceituais, do que eu chamo de camadas conceituais do conceito de tecnologia. Vamos lá. Nós conversamos sobre várias coisas aqui, né? Como nós estamos atrasados ainda, né? Na verdade, essa nossa conversa é uma conversa atrasada, não deveria nem haver, né, senador? Aí dá mais uma boa pergunta. Estamos atrasados ou é que avançamos demais nas técnicas? Nós temos tanto sucesso na técnica, basta ver que pousou uma nave no cometa e não conseguimos resolver problemas substanciais da sociedade, do ser humano, porque a técnica avançou sem um controle ético. Ou seja, a tecnologia que podia mudar o mundo não está mudando? Não está, ou seja, está mudando o mundo visível, está mudando a velocidade, está mudando a saúde, mas não distribui a saúde. E aí está criando, a meu ver, uma ruptura da semelhança entre os seres humanos,
criando uma espécie de neo-homo sapiens, que vão viver mais, como nós já vivemos, com mais inteligência, com mais saúde, e massas e massas de neo-neandertals, que em um certo momento deixam de se parecer, deixam de se respeitar como semelhantes. São grupos diferentes de pessoas, né? Seres diferentes, Seres diferentes. como biologias diferentes. Eu acho que, se a gente for olhar bem, já tem. Eu fiz os cálculos, e é uma estimativa. Quem tem de 3 salários mínimos para baixo tem 8 menos de esperança de vida do que quem tem de 10 salários mínimos para cima. Ou seja, quem nasce de uma família com 3 salários mínimos para baixo vai viver 8 anos menos do que quem nasce de uma família com 10 salários mínimos para cima. Até a esperança de vida nós desigualamos. Uma desigualdade que não havia no começo do século XX. As rainhas morriam de parto às vezes. A gente conseguiu resolver isso maravilhosamente bem. Mas ainda há mulheres que morrem. Então não conseguimos distribuir bem os resultados do progresso. E a tentativa de fazer isso pelo socialismo fracassou. A reflexão que o Cristóvão está fazendo aí é a que eu faço todos os dias, certo? Tecnologia, você colocar a tecnologia em um modelo que está fazendo algo errado, você só automatiza fazer o errado. Você só torna mais eficiente fazer o que está errado. Essa foto é uma foto, infelizmente, ainda muito comum no nosso país, essa imagem. Quantos aqui sabem quantos moradores de rua tem em Maceió? Não fiquem, assim, envergonhados, porque eu faço isso em todo lugar que vou e ninguém sabe. Ninguém sabe, cidade nenhuma. Já fiz isso em Aracati, Fortaleza, já fiz em Ceará e quase ninguém sabe. E esse número deveria ser um número que nós, como sociedade, devemos ser obcecados por ele. Ao invés de sermos obcecados pela taxa Selic, todo mundo, subiu a taxa, desceu a taxa. Eu vi uma discussão num grupo de amigos meus, uns professores universitários, daquela época da eleição do Trump, a última, sobre aquele negócio dos delegados do Colégio Eleitoral Americano. Todos, ou pelo menos a maioria, sabia quantos delegados tinham em Massachusetts, quantos delegados tinha no Texas. Ou seja, esses números eles sabiam. Mas se eu perguntasse a eles quantos moradores de rua tinha na sua cidade, eles não sabiam. Como ninguém sabe. O último dado que eu pesquisei, eu também não sabia, fui atrás. Tinha o último dado da Secretaria de Assistência Social do município, tinha 650 pessoas há 6 anos atrás. 30% eram crianças e adolescentes. E eu digo isso por quê? Porque esse é um número que nós deveríamos ser obcecados por ele. O político entrou, primeiro dia de mandato, tem quantos na rua? 400. Um ano depois, baixou para quanto? E até zerar. Você já imaginou você hoje ter um irmão nosso, um semelhante a nós, que não tem um teto para morar. E nós simplesmente passamos por isso. Aí eu pergunto, você infundir tecnologia na infraestrutura dessa cidade, infundir informação na infraestrutura dessa cidade, você vai mudar esse quadro? Não. Respondo já por vocês, não. Porque o que está errado não é a quantidade de tecnologia. O que está errado é a lógica e os padrões e os modelos e os valores que estão por trás desse sistema. Então a gente tem que pensar nos valores. Eu vou me aprofundar mais adiante para você ver que relação isso tem com a tecnologia. Pode seguir. Então, a pergunta não é... Porque, na verdade, é o seguinte, todo debate sobre tecnologia trata nós como se fôssemos agentes passivos. Como se tecnologia fosse algo externo a nós. Algo que nos acontece. Algo que a gente não tem o que fazer. Quando, na verdade, a tecnologia são escolhas. Nós fazemos escolhas individuais e coletivas. E é um conjunto de escolhas que fizeram a gente escolher as tecnologias que nós usamos. Quando a gente escolheu, por exemplo, o carro, a gente definiu, sem querer, o design das nossas cidades. Sem querer nós fizemos isso, porque nós criamos todo um sistema sociotécnico que gira em torno do carro, que nos obriga a fazer o que desenharam as nossas cidades. Que diminuiu o passeio público, aumentou a poluição, etc, etc, etc. Sem contar que, cá para nós, é uma das coisas mais estúpidas
apesar do nosso conforto, é um carro, né? Porque, pare para pensar, a gente pesa em média 80 quilos, certo? Então a gente bota combustível numa máquina de 1.000 quilos e a gente gasta energia para movimentar 1.000 quilos para levar nossos 60. Ou seja, você tem 60 quilos, você gastando energia para levar aquele monte de lata de 1.000 quilos de um lado para o outro, né? Para transportar os teus 80, ou 70, ou 60. Ou seja, do ponto de vista da lógica, é absurdo. Outra tecnologia que nós inventamos foi uma coisa chamada condomínio, que aqueles enclaves que nós criamos nas cidades, com polícia própria, tudo próprio, nós nos isolamos da cidade, ou seja, perdemos o contato com as outras pessoas e vivemos cada um fechado nas suas redomas. Isso é outra decisão que nós tomamos e nós não refletimos sobre isso. Então, na verdade, não é se... E aqui eu digo que eu sou uma pessoa de tecnologia. A pergunta não é se a tecnologia é boa ou não, porque isso não nos cabe. Nós somos seres, essencialmente, construtores de ferramentas. Nós nos definimos por elas, inclusive. Elas fazem parte da nossa identidade. A pergunta é, que tipo de tecnologia nós queremos? Ou qual tipo de tecnologia vai nos ajudar a construir o futuro que queremos? Essa é a pergunta. Então, na verdade, hoje a gente tem que se perguntar, a gente controla a tecnologia ou ela nos controla? Qual é a nossa relação com ela? A gente vai simplesmente... Inclusive, dentro da academia, eu vejo muita discussão sobre como infundir, como trazer tecnologia para o ensino, para a sala de aula. E esquecem que a própria sala de aula é uma tecnologia. É uma escolha, é um arranjo. O que é tecnologia dentro do meu conceito? É toda a modificação que a gente faz no mundo natural com um propósito, com um desígnio, para nos atender a uma necessidade. Nesse sentido, a própria democracia é uma tecnologia. Ok? Quando as nossas crianças começarem a aprender na escola que democracia é tecnologia, ou seja, é como um iPhone, que nós temos ele aqui, ano que vem sai uma versão nova com novas funções, depois sai outro mais aperfeiçoado. Quando olhar para a democracia, não como uma força da natureza, como nos ensinam, porque o sol vai nascer amanhã e ninguém aqui pode fazer nada contra isso, ok? Se eu jogar aqui um lápis, ele vai cair no chão por conta da força da gravidade, eu não posso fazer nada contra isso. Mas a democracia não, a democracia é uma escolha. Nós escolhemos esse modelo de organização dos poderes para viver, que é o melhor, ou pelo menos é o menos ruim de todos que foram inventados. Mas ele tem que ser visto como algo que pode ser aperfeiçoado e deve ser aperfeiçoado, como uma escolha, como uma tecnologia, ok? Então, a gente tem que começar a discutir tecnologia nesse nível. Eu vou mostrar para vocês um trabalho que eu fiz, porque no Instituto ele tem um trabalho que eu considero muito importante, um trabalho chamado letramento tecnológico. Depois vocês procuram na internet, letramentotecnologico.com, que é para acabar com a ignorância sobre tecnologia em todos os níveis da sociedade, inclusive dentro da academia. Porque a gente vê pessoas pensando em tecnologia de maneira muito superficial. E eu vou mostrar por quê. Próximo slide. Isso, para mim, é a melhor definição de tecnologia. São espelhos de nós. São espelhos de nós. Uma metáfora que eu sempre utilizo é o seguinte: se um extraterrestre hoje batesse na minha porta e me perguntasse assim, Hélio, eu quero que você seja meu Cicerone no planeta Terra. Eu quero conhecer vocês, humanos. Sabe o que eu diria para ele? Conheça nossas tecnologias. Por quê? Elas têm os nossos valores, tudo que nós valorizamos socialmente, nossas limitações, porque boa parte delas é para superar limitações que nós temos. Elas são produtoras de comportamento. Elas, na verdade, eu vou além. Elas são a própria identidade do nosso tempo. Quando alguém pergunta a vocês, ou você descreve sobre aquele tempo passado, você diz assim, eita, na minha época era assim. Pode observar, quase sempre tem um relato sobre tecnologia. Ah, porque na minha época a gente ligava o telefone, tinha uma fichinha, a gente tinha que fazer ligação, não tinha celular, não tinha carro, não tinha estrada, é ou não é? Ou seja, ela está na estrutura da nossa própria identidade pessoal e social. É algo que faz parte de nós. Eu digo que são espelhos da nossa alma. Próximo. E aqui vocês vão começar a entender o que eu quero dizer. Por que ela é tão poderosa? Eu desenvolvi esse conceito que eu chamo de camadas conceituais.
da tecnologia. Você pode ver que é uma figura de um iceberg, né? A parte visível, que é os símbolos, a presença social, as questões tangíveis, e abaixo, que são as partes que a gente não vê, mas que são muito importantes, que eu coloquei nessa ordem, mas não necessariamente um está acima do outro. Isso é um sistema complexo, ok? Que também não é linear e nem tampouco ele se relaciona de maneira escalar. Se bem que, do ponto de vista da experiência humana, a camada identitária é a mais profunda, que é aquela forma como nós nos definimos. Então você está vendo aqui as camadas conceituais. Próximo slide. Podem ver que a parte óbvia, né, que é a parte tangível, são os objetos que a gente lida no dia a dia. E nessa história aí, tem até uma falácia, que eu vejo muito pessoal falar por aí. Ah, essas crianças de hoje, jovens de hoje, conhecem mais de tecnologia do que nós. Rapaz, olha, eles conhecem da questão tangível. Eles talvez consigam configurar melhor isso aqui que nós, consigam mexer no computador melhor que nós, mas entender de tecnologia mesmo, todos, ou pelo menos a maioria de nós, somos ignorantes. Nós apenas nos atemos ou nos detemos na parte mais visível. E agora eu vou mostrar para vocês, para começar a ter sentido isso aqui. Próximo slide. Aqui é onde a história realmente se complica e fica mais clara. Essas camadas conceituais, aqui estão os players que são mais poderosos ou que melhor atuam em cada uma dessas camadas. Duvido que alguém aqui não desconheça qualquer uma dessas logomarcas. Acredito que todos aqui conhecem e sabem do poder econômico, do poder de influência social que essas marcas têm. E esse domínio não é à toa. Esse domínio é por conta disso. Elas atuam num nível, numa camada conceitual que está além da nossa percepção. Facebook, tenho amigos que trabalham lá. No começo, eu digo, quando ele começou a trabalhar lá, pelo menos eram de 5 a 10% da equipe era formado por pessoas que estudam comportamento humano, pessoas ligadas à área de comportamento humano. Hoje, qualquer time multidisciplinar lá tem que ter, no mínimo, 30% de pessoas que têm essa expertise. As pessoas que entram como programadores são obrigados a entender de comportamento humano. Por quê? Porque o Facebook, ele é expert em produzir comportamentos em nós que são comercialmente interessantes para eles. Isso é a especialidade deles. Eles mexem profundamente, manipulam profundamente, e observe que a palavra manipular aqui, não estou colocando isso como uma teoria da conspiração, ou como... Não, isso faz parte da estratégia comercial deles. Ponto. Não tem nenhum julgamento de valor aqui. Ok? Até porque outros produtos atuam nessa faixa até de maneira involuntária. A diferença é que essas empresas atuam e sabem atuar e atuam de maneira proposital. Quando você compra um iPhone, boa parte da compra do iPhone está ligado lá, ó, status. Boa parte está ligada a status. Puro e simples. É um produto, mas a maioria das pessoas que compram querem se mostrar para fazer um selfie na frente do espelho com a maçã. Segurando a maçã. Simples, assim. E eu não acho que isso seja uma coisa de todo ruim. Afinal de contas, as pessoas trabalham, né? E têm o direito de querer se exibir. Talvez eu não faça. O meu é nem sei que marca é o meu. Mas tudo bem. Agora eu quero chamar para você a atenção nesse espaço aqui, ó. Estruturas de pertença. Pode ver que praticamente ninguém atua ali. E eu reputo que esse seja, talvez, tem uma questão aqui, que vocês vão ver mais adiante, por que ninguém atua aqui, talvez a consequência da tecnologia que hoje domina, que é a tecnologia digital, que é marcada por experiências individuais, imersões individuais. Ou seja, você está dentro da sua experiência, preso a ela, e você praticamente não se comunica com ninguém enquanto você está navegando no seu celular.
Isso vai de encontro à lógica do que eu defino como estrutura de pertença. É um conceito meu também. Então, o que é estrutura de pertencimento? Eu poderia dar a definição, mas eu vou mostrar a vocês uma imagem. Próximo. Que diz tudo. As crianças são mestres nisso, para nos ensinar. Aliás, elas ensinam a gente, talvez, a maior parte das coisas, elas são nossas melhores professoras. Estrutura de pertencimento é aquele ambiente, na verdade, são as estruturas que dão significado à experiência em grupo. Certo? São as experiências que organizam a nossa experiência em ambientes de colaboração. Uma estrutura de pertencimento adequada é aquela onde você trabalha bem, você se dá bem com todo mundo, você produz. É o que toda empresa procura, certo? Que hoje em dia tem até uma nova disciplina chamada educação emocional, para você saber trabalhar, saber colaborar. Então, o que é que cria o bom ambiente de trabalho? São estruturas de pertencimento adequadas. É aquele lugar onde a pessoa se sente em casa, ou seja, eu faço parte. Na política você poderia dizer que é a estrutura que gera capital social, que produz accountability, ok? Que é você ser responsável e ser dono. Quando eu digo esse grupo, eu pertenço a esse grupo, eu digo duas coisas quando eu digo isso. Eu digo que faço parte e digo que o grupo é meu, ok? Se ele me pertence, eu pertenço a ele. Então eu faço parte e também sou dono dele. Então quando você fala a palavra pertencer, ela tem duas dimensões, né? Integrar e ser dono. Isso me pertence, isso é meu. Eu faço parte, eu pertenço. Isso é o que falta em quase todos os setores da sociedade. Talvez o que nós mais precisamos hoje são criar fábricas de pertencimento. Por que as pessoas não se envolvem com a política? Porque não se sentem pertencendo àquilo. É algo que não faz parte dela. Ok? Por que você olha para aquele rapaz no chão e você não faz nada? Não é problema meu. Isso não me pertence. Isso não é coisa minha. Ou seja, nós precisamos urgentemente, como raça humana, produzir pertencimento. Criar ambientes onde as pessoas possam juntar-se e colaborar. Nós medimos os políticos com a régua errada e cobramos dele coisas erradas, que não deveríamos cobrar. Nós deveríamos cobrar dos políticos pela capacidade que eles tenham de juntar as pessoas para resolver os problemas. E não para oferecer todas as respostas. Porque o que é que se pede hoje na campanha eleitoral? Que o cara saiba tudo. Inclusive se cobra no debate. Se no debate ele gaguejar numa pergunta, é mal preparado. Ninguém tem resposta para tudo, gente. Ninguém tem resposta para tudo. É até melhor que o cara seja humilde e dizer que não sabe, do que ele decorar meia dúzia de palavras, como eu vejo muitos aí políticos profissionais, que decoram estatística, blá, 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 blá. Aí você pergunta uma coisa, plá. Se elege e não faz nada. Por quê? Porque ele não consegue fazer sozinho. A política deve ser isso, a arte de juntar pessoas e fazer com que, criar um ambiente de pertencimento adequado para elas resolverem os problemas dela. E a política, o político que elege tem liderança para isso, tem recurso para isso. Então, na verdade, tudo isso que eu falei é isso aí. São estruturas que fornecem significado e organização às experiências em grupo. Ou seja, é aquilo que faz o grupo ser unido ou desunido, faz o ambiente ser verdadeiro ou falso. Todo mundo já trabalhou, eu pelo menos já trabalhei num ambiente que ninguém suportava ninguém. Ninguém produz. Porque gira muita fofoca, muita conversa, muita intriga e só dá briga. Certo? Esse conceito é importante porque é o conceito que eu vou desenvolver mais à frente. E aí é uma pergunta que eu não tenho resposta e estão se estudando isso. As pessoas que estudam isso não têm resposta para isso. As escolhas tecnológicas, pode ver que a ênfase é na escolha, porque tecnologia é escolha, gente. Escolha. Nós escolhemos, ok? Não é algo que acontece sobre nós, é algo que nós fazemos a nós mesmos, ok? Faz toda a diferença. Como as nossas atuais escolhas estão interferindo nessas estruturas de pertença. E aí nós voltamos para aquele gráfico que eu criei lá. Que você vê que tinha aquele buraco lá. Quase nenhum grande player tá organizando aquilo ali, está explorando aquele segmento. Por quê? Porque comercialmente ainda não se encontrou uma solução para se ganhar dinheiro com isso. Certo? Não se encontrou. Mas, eu sempre digo, onde tem um vácuo, tem uma oportunidade. Hoje temos empresas que ganham milhões, muitos milhões, com tecnologias analógicas para criar a estrutura de pertencimento. Vou dar um exemplo.
Imagina uma empresa como a Ford, ou a GM, uma empresa multinacional, certo? Que atua no mundo todo. Como vocês acham que eles conseguem reunir toda a equipe de trabalho deles para fazer uma coisa chamada planejamento estratégico, que exige que todos discutam, todos emitam opinião e que o plano final seja vestido, ou seja, incorporado pelo time como deles? Você imagine a logística que envolve isso, para você deliberar, debater, fazer toda essa discussão com fábricas espalhadas no mundo todo, com línguas, culturas diferentes. Existe uma tecnologia para isso. Então, existem empresas que desenvolveram tecnologias, boa parte delas é um misto de digital e analógica, que inclusive na literatura de colaboração, que é outro trabalho do Instituto, que a gente tem um projeto chamado colaboralab.com, depois vocês acessem, que é chamado de metodologia de grandes grupos, que é técnicas para você reunir grande número de pessoas, elas deliberarem e terem um planejamento que elas percebem como delas. Ok? Então existem vários tipos de técnicas e com finalidades diferentes, com propósitos diferentes. Existe um universo que a gente não sabe. E isso deveria ser ensinado na escola. Isso deveria ser ensinado na escola. Porque a inteligência, que é um conceito que eu poderia ter trabalhado aqui antes, mas a gente cada vez mais... antigamente a gente pensava que a inteligência era algo que acontecia na nossa cabeça. Estava interno a nós. Na verdade era um evento psicológico. Na verdade a inteligência é mais que isso. A inteligência acontece entre nós. É um evento social, essencialmente social e sociotecnicamente distribuído. Vou mostrar a vocês por quê. Não existe aprendizado ou inteligência sem memória. Ponto. Não existe. Você não consegue aprender se você não tiver memória. Simples. Ok? Até porque parte do que a gente chama de aprendizado significa você incorporar comportamentos e reproduzi-los mais adiante. Você não vai fazer isso sem memória. Simples assim. E imagine hoje onde é que está a nossa memória. Ou boa parte dela. Ou está aqui, ou está nos computadores, ou está na internet. Ou seja, esses dispositivos que nos cercam, eles fazem parte da nossa cognição. São extensões da forma como nós pensamos. Ou seja, é uma área muito nova que se fala de cognição distribuída. Depois vocês podem estudar isso, que é muito interessante para quem trabalha com tecnologia. Cidades inteligentes, sob a minha ótica, são aquelas que possuem estruturas de pertencimento adequadas para a vida em comunidade. Aí você vai perguntar, o que é adequado? Né? O que é adequado? Próximo. São aquelas que sabem, a adequação é saber reunir pessoas do jeito certo. E o que é reunir pessoas do jeito certo? É uma pergunta óbvia. Próximo slide. Reunir pessoas com propósitos certos, com as liberdades certas em ambientes adequados. Nós já fazemos isso hoje em ambientes digitais. Uma das coisas que mais cresceram nessa área de IA são os algoritmos que categorizam pessoas por gosto. Quem usa Netflix sabe, quem usa Amazon.com sabe, quem usa Badu sabe. Então, cidade inteligente são essas. Por quê, gente? Aí eu quero enfatizar isso. Todos os nossos grandes desafios coletivos, todos, sem exceção, não serão resolvidos por político algum, por partido nenhum e mais, por nenhum campo disciplinar acadêmico isolado. Engenharia sozinha não vai resolver. A medicina sozinha não vai resolver. Ou seja, os nossos desafios coletivos exigem capacidade de colaboração, exigem diálogo entre as disciplinas, setores da economia, todo mundo. E isso acontece, colaboração só acontece com estruturas de pertencimento adequadas. A minha ideia é o seguinte, é utilizar as tecnologias para que elas sejam fabricadoras de pertença e geradoras de capital social. Aí alguém me perguntou, acho que foi em Aracati, no Ceará, um professor de pedagogia. Como é que se faz uma fábrica de pertença? Como é que se faz isso? Aí, ela é professora, né? Eu disse, olha, todos nós aqui, quem já tem criança pequena, que já levou no colégio a primeira vez, sabem o clamor que é, né? Eu não quero ficar, não quero ficar. Raro o menino querer ficar no primeiro dia. Ele não quer ficar, não é isso?
Só que com o tempo ele fica. Ele vai chorar um dia, chora 2, chora 3. O processo que se dá do momento que ele chega naquele grupo, que ele é um estranho, até o momento que ele se aceita no grupo, isso é fábrica de pertencimento. O grupo é educado a recebê-lo e ele é educado a fazer parte. As professoras do ensino primário têm toda essa metodologia. É um conhecimento que elas usam, operacionalizam dia a dia. Esse conhecimento nós temos. Por quê? O processo que a criança passa dela ser uma completa estranha naquele grupo, até ela tá brincando, pulando ali, é um processo que a professora que me perguntou já devia estar exercitando e não sabia. É aí que eu digo a importância do diálogo entre os campos disciplinares. Nós temos esse conhecimento disperso, mas não sabemos que ele existe. Ok? Tem um cara chamado, que me influencia muito no meu pensamento, um cara chamado Peter Bloch. Peter Bloch. Anota o nome desse cara, Peter Bloch. Ele tem um livro chamado Comunidade, Estruturas de Pertencimento. Fantástico, fantástico. Recomendo todo mundo ler. Que ele mostra muito bem como é que funciona a criação de um grupo. As estruturas sociais, invisíveis, que se formam num grupo. Quem é professor sabe. Quando uma turma se forma, de maneira quase que automática, se forma uma hierarquia na cabeça dos alunos. Cada um encontra o seu lugar no grupo. Quando alguém não encontra o lugar, dá problema. Ou ele se sente mal, ou ele não rende, ou coisa parecida. Então, existe um conhecimento muito vasto, já muito estudado nessa área, que é uma área que poderia nos ajudar bastante para criar essa estrutura de pertença. Eu não vou me alongar porque o assunto daria para a gente discutir o dia todo. É uma área que eu estudo mesmo, gosto muito. As tecnologias inteligentes, elas podem nos ajudar, continuo com minha hipótese, a diminuir a fragmentação social, que é o nosso maior mal. Todos aqui, sem exceção, têm metas individuais. Para a sua vida profissional, tem para os seus filhos e tem para os seus familiares. Ok? Quem aqui tem uma meta para a sua rua? Para o seu bairro? Para a sua cidade? O Tiago tem, né, Tiago? Nós temos. Não estou dizendo que todos, mas não é comum nós pensarmos assim. Por quê? Por que isso? Porque nós perdemos o hábito. Nós perdemos o hábito de discutir o nosso futuro em ambientes institucionais. Nós perdemos esse hábito. Nós perdemos em algum momento. Nós terceirizamos isso. E as tecnologias que nós poderíamos criar para isso ainda são muito incipientes. E não são, é uma coisa que eu odeio, não são viáveis economicamente. Quando você deixa tudo para a lógica do mercado, acontece o que nós estamos vendo aí. Entendeu? O mercado, ele é muito bom para algumas coisas, mas a gente não pode delegar tudo e submeter tudo à lógica econômica, porque ela é perversa e ela faz mal do que, em algumas áreas ela faz muito mais mal do que bem. Então, ela pode criar novas estruturas de pertencimento, ressignificar a nossa democracia e recuperar o nosso senso de comunidade, que talvez seja a coisa mais importante que a gente precisa recuperar. O sentido de estarmos juntos. Eu morei num prédio, lembrei essa história hoje. Morei num prédio durante 10 anos. Eu tinha um vizinho que ele tinha um filho que tinha problemas de respiração, de respiratórios, e precisava, com frequência, nebulização para o filho. E ele disse que passou uma época mal das pernas, certo? Mal das pernas. E se cobrava um valor para dar essa nebulização no lugar onde ele ia, ou ele tinha que se deslocar de carro para lá. E sofreu o pão que o diabo amassou. Vizinho de um lado. Eu morava aqui, ele morava no carro. Do outro lado, 1 ou 2 anos depois, eu conversando com esse outro vizinho do lado de cá, ele dizendo que a esposa dele brigava com ele boa noite. Todos os dias, porque tinha um maldito de um aparelho de nebulização que vivia lá juntando poeira e ele não queria jogar fora. Olhe bem, esse aparelho de nebulização chegou ao risco de ir para o lixo várias vezes. 5 metros do lado, a porta vizinha, tinha uma criança passando, precisando disso. E ele aqui com esse negócio, a mulher dele manda ele jogar no lixo. E um não sabia do problema do outro.
Isso é mundo, minha gente. Você tem um vizinho de porta e você não compartilha nada com ele, você não sabe nem o nome dele. Eu mesmo, no meu prédio, eu só conheço o síndico, porque ele assina uns papéis lá, está lá o nome, ele assina. E uma outra pessoa que eu digo um oi. Isso é vida em comunidade, gente. Como é que nós vamos resolver nossos problemas se a gente não sabe nem o problema do vizinho? E às vezes a gente tem a solução. Isso é uma coisa que não se consegue. É isso que nós temos que cobrar das pessoas que governam a gente. Criar espaços onde as pessoas usar as tecnologias que existem, usar o dinheiro que eles têm, usar o poder de mobilização que eles têm de mídia para criar ambientes onde as pessoas vivam em comunidade. Ok? Eu moro ali perto do corredor Vera Arruda, eu vejo gente reclamando porque as ruas são fechadas, tem que abrir para passar os carros. Gente, é um dos poucos espaços que tem para as pessoas viverem, conviverem. Levar o cachorro, conhecer o vizinho, trocar conversa, fiada, falar dos pets que tem. E as pessoas querem fazer isso por quê? Por causa dos carros. Ok? Porque os carros são mais importantes. E aqui, eu vou fazer uma breve, um parêntese, para depois a gente continuar essa linha de raciocínio. Porque a internet das coisas, o Jean Paul aqui é um dos grandes sabedores do tema, deve ter outros colegas aqui também que sabem, elas serão muito importantes nesse contexto de cidades inteligentes. Eu estou falando da cidade inteligente, da construção de estruturas de pertença. Não é só de botar um negocinho para falar com o outro, para mandar informação de um para o outro. Porque se fizer isso e manter a lógica que existe aí, nós vamos só aperfeiçoar o errado. Fazer mais rápido, mais eficiente, errado. Reproduzir o modelo errado. Vamos lá. Essa imagem aqui, ela diz muito sobre o papel que a internet das coisas terá nesse contexto que eu estou falando. Um dos grandes problemas dos algoritmos de inteligência artificial é justamente a falta de um corpo. Vou explicar. A academia, as escolas, elas concebem o nosso cérebro, o nosso corpo, como um meio de locomoção do nosso cérebro, apenas. É um negócio que Deus fez para carregar o nosso cérebro para um lado e para o outro. Só tem essa função. Porque só privilegia o raciocínio lógico, as técnicas só dizem respeito ao cérebro. Tudo virou neuro agora, é neuromarketing, é neuro não sei o quê, é neuro... Se você quiser que alguma coisa seja vista como séria, bote neuro na frente. Bote neuro na frente. Pronto, vai ser aceito na hora. Gente, e aí eu quero que vocês pensem sobre o conceito que vocês têm sobre Coca-Cola. Coca-Cola. Quando vocês pensam em Coca-Cola, vocês vão pensar em quê? Eu, pelo menos, penso no quê? Eu penso no sabor que eu sinto quando tomo ela, aquela coisa geladinha descendo, que, pelo amor de Deus, não tem refrigerante melhor. Não sei se alguém conhece algum, para mim não tem melhor. A sensação que eu tenho quando pego nela, aquele momento, aquele frescor que quando você toma, você parece que alivia, né? Aí eu lhe pergunto, né, como é que o cérebro construiu esse conceito? Através de quê? Da minha mão, através da minha língua, através dos sensores, das terminais nervosas que eu tenho na minha faringe. Ou seja, o corpo ajudou o cérebro a construir aquele conceito. Ok? Ajudou. Quem trabalha com robótica aqui? Trabalha, né? Pronto, então você sabe muito bem. Pega um objeto rígido e você tente programar um robô para pegar nele. A quantidade de cálculo que você tem que fazer para que ele dê a pressão certa. Nem quebre o objeto, nem danifique e nem tampouco escorregue. Ok? A quantidade de cálculo é muito grande. Eu pego com facilidade. Essa moça aqui pegou com facilidade. Por quê? Porque a morfologia da mão, ou seja, a mão é deformável e ela tem sensores. Quando você aperta, você sente que chegou no ponto certo para você segurar aquele objeto. Você nem faz força nem mais nem menos. Ou seja, a morfologia do nosso corpo, ela ajuda na cognição. Na verdade, ela faz parte da cognição. Quando você imagina o nosso aparelho perceptivo, a gente ele é maravilhoso. Eu estou vendo vocês aqui muito bem, mas ele também é uma prisão para nós. Por quê? Porque eu só consigo ver uma pequena faixa do espectro. Tem muita informação que está aqui que eu não consigo ver. Outros animais irão ver. Nós evoluímos e essa
A informação que eu consigo captar é aquela necessária para me sobreviver. Então, a morfologia da nossa percepção, do nosso corpo, determina a nossa cognição. E é aí que eu quero dizer, que eu quero chegar. A internet das coisas pode ser, e talvez será, o corpo que os algoritmos de inteligência artificial precisam para melhorar. Porque eles estarão distribuídos na cidade e serão o braço que vai sentir o frio. Certo? Quando eu pego no ambiente, pego nesse copo aqui e vejo que está gelado, não é meu cérebro que pega. É minha mão que está ajudando o meu cérebro a interpretar que isso aqui está frio. Ok? Que está molhado. A sensação de molhado, como é que você sente? No tato. E aqui é uma provocação que eu faço. Nós já temos algoritmos muito já bastante testados e validados pelo mercado para juntar pessoas por gosto, por afinidades. Né? Já tem algoritmos hoje que até ambicionam dizer que aquela pessoa é o par perfeito. Vai ser o par perfeito. Eu tenho minhas dúvidas, eu gosto de matemática, amo matemática, estudo matemática e sei que, na verdade, são números, certo? Mas ele tem um nível de eficiência. Esses algoritmos, eles têm um nível de eficiência. Eles não podem ser a palavra final, mas eles são eficientes. Se nós, como sociedade, usarmos a nossa inteligência, nosso foco, nossa energia, para criarmos algoritmos, para reunir pessoas, qualquer que seja a afinidade. Ali é para o filme, né? Para o gênero de filme. Aqui é bem mais complexo. Aqui é por compra. O Facebook talvez seja quem mais evoluiu nessa área, o Facebook. Que ele tem... Esse padrão evoluiu. Perfeito, não? E funciona, né? Por um dia funciona. Pronto, tá vendo? Então, porque as pessoas ficam, né, assim, como fazer isso? Nós temos já tecnologia, a questão é o foco. Aqui, o foco é a experiência individual e ganhar dinheiro pela experiência individual. A estrutura de pertença é criar dinheiro com o grupo, com a união do grupo, e todos se beneficiam. Então, a ideia é como? O que é que eu proponho? Que nós, como sociedade, criemos, e eu digo mais, viu? Isso tem oportunidades comerciais sem absurdas. Quem conseguir desenvolver isso e colocar em prática, vai ganhar muito dinheiro. Por que a inteligência artificial é tão poderosa? E aqui tem uma situação, no mínimo, paradoxal. No mínimo. E perigosa também. A inteligência artificial ela é poderosa e o poder dela está, sabe em quê? A coisa mais absurda é que nós não sabemos o que ela aprende. Quem trabalha com rede neural sabe que a gente não sabe o que a rede aprendeu. E faz todo sentido. Porque se a gente soubesse o que ela aprendeu, que sentido teria a gente usar ela? Ela está lá para descobrir coisas que a gente não sabe. Padrões que a gente não conhece. Entendeu? E isso é uma faca de dois legumes, como diria um humorista aí. Tem um lado bom, que é que ela vai descobrir coisas que a gente não sabe, que é o propósito dela esse, que ela vai descobrir. Em compensação, ela pode ter aprendido alguma coisa que é ruim. Entendeu? E a gente não sabe. Tem um case que muito conhecido, eu ia trazer aqui, mas eu vou só mostrar para vocês de maneira bem rápida. Um exemplo recente foi a própria queda da bolsa de valores no mundo Isso. por lá causada por inteligência artificial em alguns aspectos. Isso mesmo. É uma caixa preta. A gente não sabe como... Já existe uma teoria, tem um canadense muito bom em Deep Learning, um cara que eu admiro bastante ele. Ele tem uma teoria que pode explicar o mecanismo, mas a gente não sabe o que ela aprendeu. Gente, olha, nos Estados Unidos tem um sistema chamado Compass. Ele ajuda o judiciário a definir o tempo que uma pessoa fica na cadeia ou não. Como é? O cara ele é preso, e o algoritmo, esse sistema, cadastra todos os dados da pessoa demográficos. Nome, RG, situação da família, onde mora, o CEP é muito importante, a situação da família, se teve antecedentes criminais na família, um monte de dados. E o algoritmo faz um cálculo e enumera o risco que aquela pessoa tem de cometer, de voltar a delinquir. Simplesmente isso é utilizado hoje em vários estados dos Estados Unidos. Esse daqui, se eu não me engano, é
É Califórnia, não, é do onde era o Schwarzenegger. Isso, Los Angeles, onde o Schwarzenegger era governador. Califórnia, né? Pronto, era Califórnia. Então, tem vários casos. Depois tem um site que fez um estudo sobre isso. Esse caso aqui é bem emblemático. Essa mulher, que ela foi acusada, porque ela chegou, ela ia atravessando a rua, e ela vinha com uma amiga dela e achou a bicicleta parecida com a bicicleta do filho dela, que estudava naquela escola. Ela pegou a bicicleta e foi levando a bicicleta. Foi levando, como quem disse, para pegar o menino. Pegaram ela, acusaram de roubo, prenderam ela. Ela não tinha nenhum antecedente criminal. Esse cara, ele foi preso, ele já tinha feito um assalto à mão armada e foi preso também. O algoritmo considerou ele como baixo risco, nível 3. E ela, que não tinha nenhum antecedente criminal, porém é negra, certo? Grau 8. 2 anos depois, ele não só reincindiu, como está preso, pagando uma pena de 8 anos. E ela não cometeu mais nenhum crime. E ela, no primeiro momento, ficou mais tempo presa do que ele. Isso foi o algoritmo que decidiu. Na verdade, a teoria que se tem é que o algoritmo, porque como é que a máquina aprende? Aprende com dados que a gente fornece para ela. Se nós temos os dados da nossa cultura, de desigualdade, de preconceito, eles vão aprender o quê? Vão aprender o nosso preconceito. Então, aquela falácia de que a máquina seria imparcial, não, porque ela aprende conosco. Então, ela reproduz nossos vícios. Então, é muito perigoso mesmo. Porque, por exemplo, o juiz liberta essa mulher e prende o cara. O algoritmo dizendo a ela que ela era 8, ela comete um crime, vai para cima dele. Entendeu? O algoritmo não determina, ele não determina, mas ele é determinante na prática. Por quê? Porque o cara não vai submeter esse risco. Se a máquina está dizendo que ela é 8 e ele é 3, vão soltar o 3 e ela vai ficar presa, acabou. Porque se acontecer o contrário e ela matar alguém, como é que ele fica? Lá tem CNJ, entendeu? Funciona. Eu queria falar com vocês sobre uma pesquisa que a gente está desenvolvendo lá no DHT, que eu quero depois, a gente vai fazer uma chamada para chamar estudantes, que mostra como a IA tem o poder e como ela consegue descobrir padrões em situações que a gente nem imagina. Vai lá, por favor. Vai lá, passa o vídeo. E vídeo e fotos de um homem assaltando na região da Jatiuca está circulando nas redes sociais. Nas imagens que você vai ver aí, ele age sempre com a mesma roupa e aborda as vítimas sempre de moto. Calmamente pega os objetos, principalmente celulares, e segue tranquilamente. Esses assaltos ocorreram na rua Arthur Bulhões, uma transversal da Avenida João Davino. O coordenador da OPLIT, Alfredo Presser, informou que já está com equipes investigando o caso e ressaltou a importância das vítimas nesses casos de assalto, fazerem o boletim de ocorrência. Se esse boletim não for feito, quando o criminoso for preso, não haverá motivo para manter o criminoso na prisão. Moradores de uma cidade pacata, tranquila, passaram por um sufoco essa madrugada. Uma agência bancária foi arrombada na cidade. A cena é de destruição. Mas antes de chegarem ao banco, os assaltantes fizeram 2 pessoas reféns. Foi em Missal, na região oeste. A ação dos criminosos foi por volta das 3 horas da manhã. Eles explodiram o cofre desta agência bancária que fica aqui no centro de Missal. Muitos moradores acordaram assustados com as explosões. Alguns disseram que ouviram tiros. O que chama atenção é o forte armamento usado pelos bandidos. Antes de explodirem o cofre da agência, eles foram até um posto de gasolina, onde fizeram um funcionário desse posto refém e também fizeram refém um vigilante que estava trabalhando nas ruas do centro da cidade. Os reféns só foram liberados depois da ação dos criminosos. Ninguém ficou ferido. Durante a fuga, os bandidos chegaram a incendiar 2 veículos, um em uma estrada rural aqui da região e outro na ponte que liga Missal à Medianeira. Este veículo incendiado, inclusive, atrapalhou a passagem do reforço policial que vinha da cidade vizinha para tentar localizar os criminosos. Ninguém foi preso, mas a polícia suspeita que pelo menos 12 homens tenham participado da ação. O gerente da agência bancária não confirma se os criminosos conseguiram levar o dinheiro e também não fala em valores que foram levados daqui.
Bem, pessoal, vocês viram 2 criminosos, né? Um criminoso aqui em Maceió e esses outros, eu nem lembro que estado era. Isso. Mas tem uma coisa em comum em todos eles. Eles estavam com a face coberta. Certo? O primeiro com capacete e os outros mascarados. Ninguém consegue identificar ou conseguiu identificá-los. Por quê? Porque os sistemas tradicionais de reconhecimento biométrico exigem que nós tenhamos ou a face descoberta ou um método mais invasivo. À frente. A impressão digital, né? Fingerprint. A iris print, que é a íris. Ou o face print, o rosto. A gente tem que ter isso. Os sistemas tradicionais de reconhecimento biométrico exigem que tenhamos acesso a isso. Se o cara vir com o rosto tapado e a gente não tiver acesso a nenhum desses dados, acabou. A gente não vai ter acesso a isso. E tem também agora, pode subir, uma coisa que chama-se ear print. A orelha da gente também é única. Cada pessoa tem sua orelha. Ok? Então, só nos resta naquelas imagens o movimento do corpo. Ok? A gente não tem nada. Anos atrás eu li esse livro. Esse livro realmente foi fantástico. É um livro de psicologia cognitiva. Vê como eu sou maluco, né? Eu trabalho com IA e leio psicologia cognitiva. E a mulher fala nesse livro uma coisa chamada informação estrutural, que é uma coisa que nós percebemos e nós não sabemos definir. Por exemplo, quem aqui... Eu pelo menos minha esposa, quando ela chega da faculdade, quando ela sai do elevador, pelo barulho do pé dela eu escuto. Eu sei que é ela, pelo jeito que ela arrasta a sandália. Minha filha, na hora que ela abre a porta de casa, eu sinto, eu sei que é ela. Não se explica, mas a gente sabe que aquele é um padrão típico daquela pessoa, de comportamento, certo? Ela explica bem o que é esse conceito aí. À frente, vou explicar para vocês. Olha ele aí. Recomendo todos a lerem, viu? Porque, inclusive, ela vai mais além. Ela tem uma ambição de fazer com que a gente evite grandes catástrofes. Como é que nós percebemos a informação estrutural que nós fomos desenvolvidos para isso? Comportamento irônico. Todo mundo sabe o que é. Tem um juiz americano que ele se aposentou, é o Scalia, da Suprema Corte. Estava tendo uma discussão nos Estados Unidos sobre pornografia. O que era e o que não era. E ele disse uma frase fantástica. Eu não sei, porque não se conseguia definir. Não se conseguia colocar no papel e dizer o que é pornografia. Ele disse com todas as letras, olha, pornografia eu não vou conseguir descrever, mas quando eu olho eu percebo o que é. Eu sei o que é. E todo mundo sabe. Porque não é um conhecimento que se descreva, que se narre, que se transforma em símbolos. Você percebe. Simples assim. Vamos lá. Então, foi a informação estrutural. Segue. Vídeo 5. Aí, eu vi uma apresentação como essa que eu vou mostrar aqui, parecida com essa na minha igreja. E me chamou a atenção de um fato que ela narrou no livro. Foi aí que eu juntei as duas coisas. Que ela foi para uma apresentação da escola, ela viu uma apresentação como essa e ela reconheceu todo mundo. Apesar de estar tudo no escuro e só apenas alguns pontos luminosos distribuídos no corpo. E aconteceu comigo na minha igreja. Eu vi uma apresentação como essa e reconheci todo mundo. Vai lá. Pode fechar. Na minha igreja foi diferente. Aqui você pode ver que são barras. Lá foram pontos luminosos em alguns locais do corpo. E aí eu não tive acesso a nenhum daqueles dados que os sistemas biométricos tradicionais precisam para identificar. Eu não peguei a impressão digital de ninguém, não vi a íris de ninguém, não vi o rosto de ninguém, estava todo mundo no escuro, e só vi pontos luminosos. Aí eu pensei, peraí,
Se eu considerar aquele corpo como um sistema complexo e aqueles pontos luminosos como atratores desse sistema complexo e analisar a coerência matemática que existe entre eles, por uma hipótese, quem pode descobrir isso para mim? Uma rede neural. Ok? Sério. Deixa eu explicar melhor. Você veja aqueles pontos, certo? Porque, na verdade, é o seguinte, esses pontos se relacionam. Ele tem uma proporção de distância. E cada pessoa tem um caminhar próprio. Alguém caminha com o braço mais para frente, outro mais para trás. Então, essa distância e esse movimento é único para cada corpo. Por quê? É um sistema complexo. Então, esse relacionamento, esse padrão que se forma, é o padrão que na complexidade a gente chama de autopoiese. Autopoiese, mas auto-organização, a palavra é essa. É o que faz o sistema complexo existir e ser único. É identitário, é um padrão identitário. E se eu fizesse isso, jogasse uma rede neural e fosse analisar a coerência matemática disso? Olha lá, eu propus o MovePrint. Fingerprint, iris print, ear print, face print, move print. Ou seja, um padrão identitário para o movimento, que é a única forma que a gente vai ter para identificar aqueles caras. Porque a gente tem acesso ao movimento do corpo dele, que é visível, mas o resto a gente não tem. Então, como a gente identificar aquele sistema complexo baseado no movimento? Todo mundo já sabe essa cena, né? Tu conhece essa cena aqui. Uma cena muito comum, de salto à distância. Né? O que acontece? No ambiente controlado, aquela primeira suposição é fácil de você fazer. Você com câmeras circulando, você consegue medir o movimento daquele corpo e você consegue ver o que eu chamo de coerência matemática entre aqueles atratores. Só que, numa imagem bidimensional, que é a imagem que nós temos de circuito fechado de TV, a gente não conseguiria fazer isso, porque não tem profundidade. Certo? Não tem, a não ser que tivesse um sensor, tipo o Kinect. Então eu pensei, e se a gente não fosse olhar para o corpo e fosse olhar para a figura que ele faz no espaço? Aqui. Essa moça, ela caiu aqui, ela vai deixar uma impressão na areia. Segue. Está vendo? Segue. Segue. E aí, imaginem um cubo tridimensional de areia. Um cubo tridimensional de areia. E um corpo se movimentando nele. Ele vai deixar uma impressão única. Ok? À frente. À frente. E aí eu usei um conceito, à frente, que é muito usado no design gráfico, chamado white space. Que é como você utiliza esse espaço, aqui o objeto, utiliza esse espaço ao redor. Ok? Então, como aquela figura, que é única daquele sistema complexo, eu estou analisando o corpo como um sistema complexo, ela se forma no tempo e no espaço, para encontrar um padrão de comportamento e definir um número, que eu chamo de ID Move ID. É um número identitário daquele padrão de comportamento. O que é que eu proponho? Uma criação de um banco de dados de movimento, certo? Para quê? Isso é uma questão muito importante. O cara é preso. Então, na hora que ele vai fazer lá o reconhecimento biométrico, tira foto, frente e verso, impressão digital. Umas câmerazinhas ao redor, capturar o movimento dele. Aquele padrão. E guarda. Guarda. Amanhã, ou crimes que passaram, que a polícia tem registrado, esses crimes tudinhos aí. Você pega aquele padrão, joga no banco de dados. O que acontece? Vai aparecer, eita, tu estava nesse crime aqui, fulano. Tu também estava nesse outro, tu estava nesse outro, tu estava nesse outro. E isso se vê como prova pericial. E outra, esse padrão, esse banco de dados de movimento fica arquivado e essa pessoa, se ela voltar a delinquir mascarada e for filmado, vai acusar o movimento dele. Então, se serviria para desvendar crimes que passaram e crimes do futuro. E a ideia é essa, é eu ter um número do meu movimento. Tem o RG? Pronto. Tem um RG do movimento. Essa pesquisa, ela já está em curso e a gente vai, no momento oportuno, abrir chamada para pessoas trabalharem nela. Vão aprender, vão nos ajudar, porque a gente precisa fazer muita coisa. Nós caminhamos, mas ainda falta muito a caminhar, a chegar.
Mas nesse processo de aprender a fazer isso, a gente vai desenvolver outras tecnologias. Ok? Então, gente, acabou meu tempo. Quero agradecer demais a oportunidade de falar com vocês. Eu queria só... Sobe mais. Falar com vocês desse programa, um programa que é a razão da existência do IHT. A gente quer levar esse conhecimento que vocês viram aqui a gente falar para pessoas que mais precisam. A gente quer formar cientistas de dados desse tipo de comunidade. Essa imagem ilustra bem onde nós queremos chegar, que são os lugares onde o poder público não consegue chegar. Conseguiu chegar ultimamente com Bolsa Família, porque normalmente o dinheiro que vai para essas pessoas no meio do caminho se perde, certo? E é nesse tipo de gente que a gente quer formar cientistas. E vamos formar. Certo? E eu conto com vocês como? Nos divulgando, participando das nossas atividades. Quando a gente fizer as chamadas para colaborar, vocês participem conosco, porque a gente tem isso, a gente tem ideias, tem conhecimento, porque a gente estuda muito para isso, e tem a comunidade, que vai nos ajudar a chegar lá ou não. E para concluir, eu quero chamar vocês, convidar vocês, sobe. Quero convidar vocês para esse evento que nós vamos fazer aqui em Maceió, 30 de maio a 2 de junho, o maior bootcamp de inteligência artificial do mundo. Nós vamos fazer aqui, a gente é ousado. É um bootcamp que nós vamos fazer aqui mesmo na Estácio, aberto à comunidade, ou seja, qualquer pessoa, independente de classe social, que quiser aprender sobre inteligência artificial, os portões do ginásio aqui do Santa Úrsula vão estar abertos. Então a gente vai estruturar 4 experiências de aprendizagem, vocês podem depois acessar o site, para levar esse conhecimento de maneira gratuita para a comunidade. E no dia 1 e 2 de junho vai ter a segunda edição do Data Science. Acho que alguns aqui participaram da primeira edição, Data Science for Business, que vai ser esse ano dedicado à inteligência artificial e vai acontecer também no Hotel Jatiuca, ok? Então depois vocês acessam iht.org.br, que é o site do Instituto, e lá vocês vão ter acesso a tudo. Muito obrigado.